Fala galera, começando aqui mais um vídeo de pós-jogo, Flamengo 2, Vasco 1. Vamos falar sobre o que aconteceu aqui hoje no Maracanã, tanto em relação à arbitragem, daqui a pouco você vai ficar com a fala do Pedrinho e também do Carille. Vou colocar na íntegra e completo, mas o fato é o seguinte, o Vasco aqui hoje foi garfado pela arbitragem. Primeiro ponto é que o Vasco foi garfado pela arbitragem do Wagner Magalhães. Segundo ponto, Carille não dá mais. Carille não dá mais. Eu peço, como sempre, que você deixe o like, compartilhe, porque o nosso vídeo é uma cobrança e é um pedido do torcedor. O fato é que o Carille vai continuar. O que deu a entender na coletiva, o Pedrinho vai falar daqui a pouco, e o Carille também, é que ele vai continuar até o Brasileirão. Mas eu sou muito franco com você, torcedor. Esse time com o Carille não tem como evoluir. Não vai evoluir, porque é um time que não cria. O clássico é um desafio, o clássico sempre vai ser um desafio. E um time que quer chegar numa competição de Copa do Brasil mais longe, um time que quer fluir numa competição, por exemplo, como a Sul-Americana e o Brasileirão, o Vasco tem um calendário extenso pela frente. Com todo respeito, não estou falando do pessoal, mas com um técnico limitado, que não consegue colocar um time para criar, aonde você termina um primeiro tempo com 35% de posse de bola. O Vasco a todo momento se desfazendo da bola. É inacreditável. Sabe, a gente deixa que o Maracanã, a gente que cobre o dia a dia do Vasco, que está aqui colocando a cara com o torcedor, indignado por mais uma atuação. E o Carille é perguntado em virtude da torcida, em virtude até mesmo do que aconteceu hoje, porque o Bruno Henrique estava impedido. As imagens não mentem, é brigar com a imagem. O VAR hoje, o juiz brigou com a imagem, não fez questão de olhar, não fez questão de ir lá e averiguar no VAR. Isso é uma responsabilidade. O Pedrinho foi lá e cobrou, tá certo, tem que cobrar, mas não vai devolver a chance do Vasco se classificar, porque o Vasco, ao fazer o gol, estava bem na partida, embora o início do domínio foi do Flamengo, mas também não dá para criar muita expectativa num time que, com um técnico como o Carille, vai ficar jogando dessa maneira. Péssimo na criação. Hoje o que dá para salvar é o Nuno. Léo Jardim pouco pôde fazer, porque o Flamengo foi intenso. Flamengo marcando em linha alta. O Vasco não conseguia sair da marcação do Flamengo. E quando o Vasco tinha a bola, fazia questão de se desfazer da bola e não criar. Não dá para confiar num time que, contra um adversário que é considerado melhor ou favorito na partida, um time que vai ficar jogando por uma bola, um time que vai ficar jogando num detalhe, numa oportunidade. Não dá para confiar num time como esse. E assim, manter o Carille hoje é pedir para passar dor de cabeça no Brasileirão. Ponto. Manter o Carille hoje é pedir para ter dor de cabeça no Brasileirão. E fica aqui a minha cobrança. E fica aqui o meu pedido, junto com o torcedor. Ou alguma coisa tem que mudar, ou o Vasco tem que jogar hoje de uma forma extraordinária, porque jogar bem contra o Nova Iguaçu é muito fácil, é muito mole, pô. Agora, jogador bom é que entra numa partida como essa e decide. E como é que pode? Os jogadores que o Vasco tinha para decidir pipocam no clássico, fica pipocando, pô. É uma vergonha, pô. E assim, tem que aplaudir a torcida do Vasco. Tem que aplaudir a torcida do Vasco hoje lá, ó. Lá, conseguiu abafar. Cantou, apoiou, mas não é correspondida. Parece um amor tóxico. E assim, aí o Carille é perguntado na coletiva do que ele achou do lance do impedimento do Bruno Henrique. E ele não viu, ele não sabe. Ah não, o presidente já falou. Mas é você que está sendo perguntado, Carille. A pergunta não foi para o Pedrinho, a pergunta foi para você. E você não responde. Você foge de todas as perguntas. Fugindo das perguntas.
As perguntas é feita para ser respondida. Por que você não responde? Como você não consegue colocar esse time para jogar? Por que você não responde? Ah, não, vai melhorar. Ah, o time está em evolução. Isso é a mesma conversinha, a mesma ladainha. É a mesma desculpinha de sempre, pô. Que o time está em evolução, que o time vai melhorar. Não dá, pô. O problema está ali na área técnica. O problema está ali nas 4 linhas da área técnica. E aqui eu não tenho medo de falar, não. Porque o torcedor está cansado, pô. Não dá mais, pô. Não dá mais. Não dá para aturar um técnico que ganha um clássico e chorando de pênalti. Porque o time está limitado. Então, assim, é inacreditável que vai ser o Carille ainda no início do Brasileirão. E o Vasco vai pegar o Santos no Maracanã. Dia 17 tem sorteio da Copa do Brasil. São vários pontos, cara, que a gente tem para falar desse jogo. O Vasco consegue fazer um gol de bola parada, porque é a única coisa que o Carille sabe fazer. Se o Vasco ficar com o Carille, a gente só vai ver gol assim. Gol em time, em jogo grande. Numa bola, numa jogada. Não dá, pô. Não dá pra você manter um técnico que saiu sem a simpatia do torcedor do Santos. Pergunta se o torcedor santista quer o Carille de volta. Meu Deus do céu. Não dá pra ficar apequenando o Vasco com um trabalho limitado. Um Vasco que cansa fisicamente, cai bruscamente. O Vasco cai fisicamente. E o torcedor tá com razão de pedir fora Carille. O torcedor tá com razão de estar cansado, de estar chateado. É mais um clássico, pô. É mais um clássico, é mais uma vergonha, é mais um vexame. E até quando, pô? Até quando, meu Deus do céu? São mais 6 clássicos no ano. São mais 6 jogos. Vai vir um Fluminense, vai vir um Flamengo de novo, vai vir um Botafogo. E todos os times se prepararam em reforços. E o Carille não sabe utilizar esses reforços. Ele me tira o melhor jogador do Vasco, que era o Nuno. Assim, é inacreditável, inadmissível. Inadmissível o que aconteceu hoje e a permanência do Carille. Com todo respeito, assim, admiro muito. Pedrinho foi lá, foi na coletiva, cobrou a arbitragem, deu um parecer, uma satisfação, você vai acompanhar aqui. Mas, Pedrinho, com todo respeito, é inadmissível, cara, aceitar morrer abraçado com Carille. Não vai fluir. Tá escrito, tá marcado, tá registrado, os sinais estão aí. O Vasco vai ser assim contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, contra um Internacional limitado, pobre de criação. O time não cria, o time foi envolvido pelo Flamengo. Inaceitável, inadmissível. A gente vai colocar já a coletiva, galera. Eu peço que você deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. A gente não vai parar essa cobrança. A gente não vai parar de cobrar. Não vai. Porque aqui, ó, é o torcedor que tá aqui acompanhando, sabendo das notícias, das informações. E alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Porque já deu. A paciência já esgotou. A paciência está no limite. Uma classificação, um 3-0 no Nova Iguaçu, não esconde os problemas. Não esconde o que esse time tem que mudar. O que esse treinador vai fazer no time. E está fazendo. Deixando o time limitado. Deixando o time assim. Meu Deus, cara. Assim, não dá para salvar alguns jogadores hoje. Não dá. Com todo respeito. Não dá para salvar o Lloyd, por exemplo. Alguns jogadores assim que cansam fisicamente. O Vasco mal, mais uma vez, peca na parte... Aí o Carille vem na coletiva e fala, não, a parte tática é comigo, mas a parte técnica é com eles. Não, Carille, é tudo com você. Assume a responsa, pô. É muito fácil chegar na coletiva e jogar para os jogadores, jogar para a torcida. É muito fácil, pô. Tem que assumir. Tem que assumir, pô. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, Carille. Vambora, né? Ele vai continuar. E a gente vai estar aqui trazendo mais informações. Acompanhe a coletiva
com Carille e depois com Pedrinho, depois com Carille. Galera, se inscreva, BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço. Só antes de dar a palavra para o Carille, e não nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim aqui, obviamente. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carille vai falar, mas para deixar bem marcado que assim me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Você chegou a falar com alguém? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse ser definido tão rápido. Única observação? Única observação. Quem fala do jogo é o treinador. Por enquanto, não. Obrigado, Pedrinho. Fábio, boa noite. Thiago Totti, Vasco Velocidade. Você acha que a preparação física do time hoje é um ponto fraco no Vasco? Boa noite. Não tem como ser, né? O que a gente correu nos últimos jogos aí, contra o Botafogo, o próprio jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo. Tivemos um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, né? E hoje a parte física está legal, o que a gente precisa melhor é a organização, a parte técnica. E já entrando nesse assunto, infelizmente saindo fora, temos 3 semanas para trabalhar, adaptar esses jogadores que estão chegando, fazer jogos, treinos nesse período aí, para que a gente inicie depois no dia 29, né, que é a nossa estreia. No Campeonato Brasileiro a gente inicie melhor organizado e melhor tecnicamente. Fábio, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Tecnicamente, o Vasco está muito atrás do Flamengo. Isso aí, os números, o investimento, né, comprova. Mas eu queria falar de 2 aspectos com você. Primeiro, a questão física, mais uma vez. Para você acabou de dizer que para você tá dentro do esperado. Mas o Flamengo, já classificado, com o resultado na mão, no segundo tempo, atropelou o Vasco fisicamente. E o Vasco, não sei se foi desmotivação ou foi questão física, já que para você está tudo dentro dos conformes. E um outro ponto é a questão psicológica. Você mesmo falou numa coletiva que o Vasco, depois que toma um primeiro gol, acaba desmontando.
né, o Vasco é o time da virada, né, acabou tomando um gol e se perdendo totalmente no jogo. Eu queria que você falasse desses 2 pontos e, se pudesse também, que você avaliasse o seu trabalho em relação ao que você acha que está dando certo no seu trabalho e o que você consegue trazer de evolução nesses jogos que você tem feito. Vamos lá, muita pergunta. Qual que é a primeira? Os aspectos físicos e técnicos. Físico eu já falei. Não. Qual que é a primeira? Então, qual que é a primeira? Físico. A gente está em uma evolução, a gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa, a primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. A outra? A mental, sim, é algo que mais eu tenho trabalhado nesse período e eu tenho que continuar trabalhando bastante. Né? E a outra? O que você acredita que está dando certo no seu trabalho e o que você vê de evolução? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Boa noite, Carille. Pedro Henrique Carvalho, ao vivo para a Band News FM. Vasco mais uma vez fica de fora de uma decisão do campeonato estadual, mas comparando o último jogo com esse, a gente conseguiu ver uma evolução no time, pelo menos na postura no primeiro tempo. O que você justifica para a queda de ataque, né, para a queda de volume ofensivo do Vasco do primeiro para o segundo tempo? E queria que você falasse também da situação do Coutinho e do Nuno Moreira. Coutinho sentiu algum desconforto, não consegui identificar ali do campo o que aconteceu. Queria que você falasse se foi alguma coisa física ou não. E falasse também um pouco do Nuno Moreira, que no primeiro jogo dá uma assistência para o Ryan e no jogo de hoje estava bem posicionado, aproveita ali uma chance de ataque. O que você acha que ele pode agregar para o Vasco para a sequência da temporada? Obrigado. O Nuno é um meia com muita qualidade, pode jogar por dentro ou pode ser esse jogador de fora, mas não é um cara de drible, é um cara mais de combinação, de aproximação e de bom toque. É uma leitura tática muito boa. Falo uma vez com ele assim, ele já sabe que tem que fazer e vai e faz, que isso é o mais importante. Então o Coutinho foi muscular, mas o que é ainda não consigo te dizer, muito recente, o jogo acabou agora, claro que vai ter que passar por uma avaliação, mas foi muscular. Tá? E o Nuno é isso, o Nuno é um jogador que vai ajudar demais, tanto por dentro como por fora. E do primeiro para o segundo tempo, por que você acha que é isso, acho que já cobrei ali no final, que a parte de organização, a parte tática é da minha responsabilidade, mas a parte técnica é muito da responsabilidade deles, né? Então a gente ainda está tendo alguns erros que não pode, erros simples, né? Com a bola no nosso pé, uns erros que a gente não pode aceitar, e muito menos eles como atleta vestindo essa camisa tão pesada com tanta história, uns erros tão simples, que aí é claro, com a qualidade do adversário, a bola fica mais com o adversário e você passa a correr errado. Carilho aqui, boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. O Pedrinho teve a oportunidade de falar sobre a arbitragem. Eu queria primeiro saber também o seu ver em relação a isso, se afetou realmente o desempenho do Vasco na partida de algum jeito. E também, ao término do jogo, alguns cânticos da torcida pedindo a sua saída. Nas redes sociais também está muito inflamado esse assunto. Eu queria entender o seu ver em relação a isso, como você interpreta essa fala do torcedor, até mesmo também para te dar um espaço, dar uma resposta para a torcida que tem criticado muito esse seu trabalho inicial. Obrigado. Qual que é a primeira pergunta? O Pedrinho já falou, eu não vi o lance, então a resposta é dele ali. Eu estou muito confiante, eu sei bem o que eu quero aqui, aonde a gente pode chegar. Então a gente já começa por aí. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso, né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos, né? Os 3 times conquistando Libertadores, enfim, Copa do Brasil, Brasileiro. Então essa paciência que eles não estão tendo, e não é de hoje, o ano passado passou 4 técnicos. Então ela não é de hoje, ela não é de agora. Mas aqui dentro, assim, muito convicto daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso e o tanto que a gente pode melhorar. Carilho, boa noite. Marcelino Santana da Rádio Ativa, é um prazer falar com você mais uma vez.
Qual a lição que você tira de hoje do jogo que você faz o gol, toma a virada, coisas que não poderão acontecer na Sul-Americana e na Copa do Brasil? Qual é a lição que você tira desse time? Se vai ter mais reforços ou não? Você está satisfeito com o elenco? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que você mandasse uma mensagem de força para o Luigi, que sofreu racismo essa semana, o jogador do Palmeiras, sub-20. Queria que você mandasse através de você, que você é uma pessoa, um professor, né? Você é um técnico de futebol, e nós aqui ficamos sensibilizados com essa atitude. O Vasco que levanta a bandeira contra o racismo, que é o escárnio da humanidade, na minha opinião, a pessoa ser racista, isso não existe mais no futebol. Queria que você mandasse uma mensagem para o Luigi e falasse também da postura do Vasco no primeiro tempo, fez o gol, em relação às falhas que não pode acontecer na Copa Sul-Americana, na Libertadores, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Obrigado, Carille. Começando com o Luigi aí, acho que não tem que falar isso, né, cara? Acho que quanto mais fala, dá mais força para... Muita gente já falou, não dá para aceitar, né? Não dá, acho que isso está acontecendo há tanto tempo já e falam de tomar algumas posições e não tomam, né? A gente só tem que lamentar. E a única coisa que eu falo para ele é que ele não tem que chorar, não. Tá? Não tem que chorar, não. Levanta a cabeça e segue, né? Chorar muitas vezes mostra um sentimento de fraqueza. Fraco é quem fala, quem faz, né? Então, sendo bem curto em relação a isso, que ele tenha força e que encare de frente esses problemas aí, mostrando que ele é uma pessoa forte e que tem que seguir a vida, né? Não se abater com esses detalhes, porque não podemos nos diminuir com esse tipo de pessoa e com esses acontecimentos. A outra? Em relação à equipe, que não pode ter essa falha, tomar virada, você vai ter a Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil e o Brasileiro, detalhes. Esses 2 meses de trabalho aqui foram fundamentais para entender. Esses jogadores que estão chegando praticamente não treinaram, entender o que é o futebol brasileiro, entender o que é um clássico, né? Mas a gente teve que acelerar esse processo para colocar esses caras em campo. Fizemos e novamente claro que depois a gente vai assistir, vai avaliar, vai pensar, vai olhar e chamar a atenção deles. Acho que mais uma vez, quando a gente toma um empate ali, começaram a entrar bolas por dentro que não estavam entrando até então, né? E a gente não pode, a gente tem que manter o tempo todo organizado e melhorar tecnicamente aí para que a gente fique mais com a bola no jogo. Professor Carille, boa noite, Danilo do Expresso 1923. Essa questão da irregularidade do Vasco, a gente tem visto você falando nas coletivas de um primeiro tempo bom e um segundo tempo que não consegue desenvolver, ficar organizado, mesmo as substituições não surtem efeito. Agora, com esse período até o Brasileiro, a gente fica perguntando também da parte técnica, da parte da comissão que você representa, quais são os antídotos, quais são os remédios para tratar nesse dia a dia, nos treinamentos, para que o time não se perca tanto, tenha tanta diferença de não conseguir jogar 90 minutos de uma forma integral, organizada. Obrigado. Não tem muito o que falar, não. E sim, nós vamos trabalhar muito, cara. Mas muito. Muito. Conversamos agora já ali para decidir os dias, os 2 jogos treinos que eu quero fazer, né, buscando adversários qualificados. Não adianta a gente pegar adversários também que não vai trazer dificuldade para nós. Mas a gente vai trabalhar demais, cara. Achar uma forma ideal, as suas variações e levar para campo e trabalhar muito, cara. Muito, até mesmo para que eu possa cobrar mais desses jogadores, né? Deixar as coisas mais definidas para que eu possa cobrar desses jogadores o melhor desempenho.